Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maiara Bonin e é uma alegria estar com você aqui pela SBE. Hoje eu vou falar sobre o subtipo 6, autopreservação do Eneagrama. Para começar essa história, como que se forma o tipo do Eneagrama? Muito bem. O tipo, ele é a paixão que vem do coração. É aquilo que nos leva ao sofrimento. As conhecidas 9 harmatias, estudadas lá atrás pelos padres e madres do deserto. É aquilo que nos faz desviar do alvo, essas emoções nos fazem desviar do alvo. Ela também pode ser entendida como aquilo que nos desvia de Deus, da nossa essência divina. E ela é uma energia totalmente distorcida, um coração distorcido. Esse coração distorcido, juntamente num pensamento barulhento, numa mente que não está livre, vai levar a uma única forma de pensamento. E essa única forma de pensamento nós chamamos de fixação. Então, o tipo ele é formado pela junção da paixão, que é um coração distorcido, com a fixação da mente, que é essa mente de forma distorcida. E como que se forma o subtipo? O subtipo é a junção do tipo mais o instinto dominante. Então, falando um pouquinho sobre instinto. O que é o instinto? O instinto, ele é uma força animal, ele é uma força profunda, é uma energia profunda, ela é inconsciente, ela é sentida no corpo, ela é sensorial mesmo, sinestésica, e são estratégias que todos nós usamos para sobrevivência. Todos nós temos 3 tipos de instinto, que podem ser o autopreservação, o sexual ou o social. Nesse caso, nós vamos falar sobre o instinto dominante de autopreservação. E eu só tô tocando nesse ponto porque daqui a pouquinho eu vou falar algumas características ou tendências da personalidade do 6 autopreservação. E para você entender melhor, talvez em alguns pontos dessa personalidade, você fale assim: nesse ponto eu me reconheço, mas nesse outro ponto eu não reconheço. Isso pode ser por conta da ordem do instinto. Então, o instinto de autopreservação dominante, com um sexual intermediário e um social reprimido, ele vai ser diferente do autopreservação dominante para um social intermediário com um sexual reprimido. Então, a junção do tipo do Eneagrama mais esse instinto dominante é o que vai ser o subtipo ou a variante instintiva do Eneagrama. O instinto dominante, ele é uma energia que nunca se sacia. Como ele tá de forma inconsciente, até a gente começar um trabalho de autoobservação, que aí a gente traz isso pro consciente e a gente pega esse instinto dominante no pulo agindo, a gente tendo várias ações, né, para saciar esse instinto. É como se ele fosse um buraco vazio. Então imagina vou dar um exemplo, um estômago que esteja vazio e o tempo inteiro você tá com fome. Então você tem que estar o tempo inteiro mandando alimento para saciar. Mas ele nunca se sacia. Falando especificamente agora do instinto dominante autopreservação. Esse instinto, ele tá muito voltado para a manutenção da vida. Ele é uma força de proteção da vida, para a integridade física mesmo, a integridade da vida. É uma energia mais contida, ela se preserva, ela vai se economizar e age muito pela manutenção, tanto do corpo físico como pelo ambiente que essa pessoa convive, né? Que essa pessoa está inserida.
As pessoas que têm o instinto de autopreservação como dominante, eles prezam muito pela estabilidade, pela segurança, pelo bem-estar, pelo conforto, pela solidez, pelo aninhamento. E a gente vai falar um pouco depois das características do 6, e o 6 também, ele tem essa característica de buscar segurança. Então, nesse caso, vai juntar, né, o tipo que ele quer buscar segurança, mais o instinto dominante que também preza pela segurança, pela estabilidade. Falando sobre a paixão do tipo 6, qual que é na verdade, qual que é o medo fundamental do 6? Vamos começar por aí. O medo fundamental do 6 é dele ser fraco, dele ser desprotegido e dele não ter um apoio. Por outro lado, qual que é o desejo dele? O contrário. Então, ele quer se sentir protegido, quer se sentir apoiado, ele quer ter segurança, ele quer ter um norte, ele quer saber qual o caminho que ele segue. Então, a paixão do 6, que é paixão, a gente falando do coração, né, a energia distorcida, é o medo, que vem demonstrado muito na forma da ansiedade e da insegurança. Por outro lado, a virtude é a coragem. O mecanismo de defesa é a projeção. Então, o que o 6 faz? O 6, ele está no triângulo, então ele é o raio central da tríade dos mentais. Então, ele vai agir tanto de forma interna como externa. E nesse caso, a projeção se dá como? Tudo que está no interior dele, toda aquela insegurança, aquele medo, ele vai projetar para fora, no externo. Então, ele vai projetar esse medo, essa insegurança nas pessoas e também no ambiente que ele está inserido. Então, sempre vai estar vendo todos os riscos e todos os perigos que as pessoas possam vir a causar, ou mesmo o ambiente, né? O que esse ambiente tem de mais perigoso e arriscado. O 6, ele tem como característica também a perda da autoridade interna. Mas no caso do autopreservação, ele não confia em si mesmo o suficiente, ele se sente sozinho e incapaz, sem esse apoio externo. Então, esse medo, ele é manifestado na forma de insegurança, e essa insegurança está relacionado a não ser protegido. Ele busca a proteção através de amizades, de alianças, nas outras pessoas para suprir essa necessidade que ele tem da segurança, né, de se sentir protegido. O 6, a autopreservação, dos 3, 6, é aquele que vai sentir mais medo. Ele vai procurar as alianças amistosas, cordiais, que vão reforçar para serem bons amigos. Eles se esforçam para serem bons amigos. Falando um pouco do medo do 6, a autopreservação, os 3 subtipos 6, eles vão ter o medo. Só que cada um vai agir de uma forma, né? O 6, a autopreservação, ele é aquele que vai sentir mais medo, então ele vai se retrair. Ele se retrai ou ele se paralisa. Por isso que ele procura essas alianças, né? Ele se esforça para ser um bom amigo. Que daí vem muito a questão de, se eu sou um bom amigo, eu sou confiável, eu sou bonzinho, e aí ele passa a ter a proteção das pessoas. Diferente do 6 sexual, que ele sente o medo, e aí por ter essa energia sexual, ele vai para cima. Então, muitas vezes é difícil até um 6 sexual reconhecer o medo nele.
Mas o que faz ele agir, a ir para cima, a ir para frente, realmente é o medo. E o 6 social também. O 6 social, dependendo da ordem do instinto, ele pode tanto agir indo para cima, quanto se retraindo um pouco em relação ao medo. Mas os 3 subtipos têm sim o medo como paixão. Outras características da personalidade do 6 autopreservação são que eles são pessoas extremamente solidárias, são confiáveis e por isso, supostamente, eles são aliados que não vão oferecer risco a ninguém. Eles são muito afetuosos e essa afetuosidade tá ligada ao quê? Tá ligada às pessoas a serem amigáveis com esse 6 autopreservação, porque ele entende que ele sendo afetuoso vai gerar uma relação de amizade e aí ele não vai correr o risco. Ele tem muito medo de correr esse risco, então é uma forma dele se sentir seguro também. São cordiais, são solidários, como eu já tinha falado, confiáveis, calorosos. O 6 autopreservação é aquele que parece o ursinho de pelúcia, né? Ele é todo meigo, todo afetuoso mesmo, mais caloroso. Eles se aproximam das pessoas com muito mais delicadeza, né? Eles são muito mais cautelosos. E essa delicadeza, essa cautela que eles se aproximam, né, de forma muito amigável, é uma estratégia dele. É uma estratégia para quê? Para ele desarmar o inimigo. Então, se aquela pessoa for inimigo, ele chegando com todo esse jeitinho, né, fofinho, a pessoa vai falar assim, opa, esse aí não me oferece risco nenhum. E aí ele vai ser desarmado, né, esse inimigo. Eu sou bonzinho, não ofereço risco nenhum a você. Então ele acaba desarmando o inimigo. Tem bom humor, são muito dispostos e agradáveis. Eles buscam sentir que estão num lugar acolhedor e protegidos, né, onde não existam inimigos. Ele busca um outro idealizado como forma de proteção. Então é aquele que pode me proteger, que pode me defender. Por isso ele sempre vai buscar pessoas ou amizades, alianças, né, que ele sinta que é forte. Então, ele, daquele jeitinho delicado dele, ele vai chegando e vai sentindo, opa, aqui eu sinto que eu posso ser protegido. Então, ali ele vai se sentir seguro. Eles não se sentem seguros para se defenderem, para defender os seus próprios interesses de sobrevivência. Então eles podem vir a ter problemas com a separação, até parecendo que está relacionado com uma angústia dessa separação, né? Como criando até um temperamento mais carinhoso e amigável, para que essa separação para que não tenha o rompimento dessa relação, né? Essa separação. De todos os subtipos, 6, ele é o mais acolhedor. E uma característica do 6 também, a autopreservação, né? Uma tendência é dele se tornar dependente do outro. Por quê? Por conta dessa busca, né? Pela proteção de algo que torne seguro para ele, que é uma estratégia também, né? Ele buscar isso como uma forma de fugir da ansiedade, ele acaba se tornando dependente. Por quê? Porque aquela pessoa é que vai me proteger. É aquela aliança ali que eu fiz com aquele grupo de amigos, com aqueles amigos específicos, é que vai me proteger. Então ele sempre vai procurar relacionamentos com vínculos de intimidade e de confiança. A confiança também é algo muito marcante em todos os subtipos 6, né? Mas no 6, a autopreservação, ele vai buscar mais essa relação mesmo de intimidade e de confiabilidade.
Eles temem pela raiva, pela agressividade, pelo confronto, pela provocação. Então, o que eles pensam? Se eu sou bom, consequentemente, ser bom é não ter raiva. E esse ciclo é um ciclo que acaba levando mais ainda à dependência do 6, a autopreservação. Então, como ele precisa do apoio externo para se sentir protegido, quando vem essa agressividade externa, mais ele se sente inseguro e mais ele se sente com a necessidade de proteção. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. Falando um pouquinho mais das tendências da personalidade, né? O 6 da autopreservação, ele é caracterizado pela hesitação, pela indecisão, pela incerteza, por muitos questionamentos. Ele duvida de si e duvida das próprias dúvidas dele. Ele tem dificuldade de tomar as decisões, né, pela insegurança e pela falta de certeza. Eles nunca se sentem preparados ou capazes, devido a essa insegurança e ao hábito sempre de estar questionando e duvidando. E também uma coisa muito específica do 6 autopreservação é que eles se sentem muito culpados. Então, existem duas realidades do 6 autopreservação. A realidade exterior, que ele passa uma pessoa, né, que é afetuosa, que é toda cheia de ternura, que mostra uma paz, mas interiormente, ele tá num sentimento de culpa, de medo, de angústia, de tormento e de ansiedade. Então, a gente percebe que o coração e a mente, eles estão separados, né? Uma outra característica também é que o 6 autopreservação, ele equipara o amor como forma de proteção. Assim, ele está sempre buscando o amor, mas por trás ele está buscando uma fonte de segurança também como forma compensatória da insegurança que ele tem. Eles procuram alguém que seja forte, né, um aliado que seja forte para se sentirem seguros. Então, eles se aproximam de forma generosa, de forma muito amigável, como forma de impedir esse ataque externo. E qual que é um caminho de crescimento e desenvolvimento para os 6 da autopreservação? De forma geral, a parte de autopreservação, a parte de autoobservação, que é conseguido através de um estado de presença. Então, o 6 é muito importante que ele tenha uma prática física. Para quê? Para que essa energia que fique toda ali no mental, ela seja distribuída pelo corpo. Então, nesse momento, ele passa também a habitar o corpo. São exercícios de contato mesmo com a terra, né? Uma simples caminhada, não é nada demais. Então, é ter a rotina de praticar essa atividade física. E assim, essa energia que está totalmente no mental, ela vai ser distribuída pelo corpo, passando a habitar esse corpo. Uma outra coisa também que o 6 pode fazer é naquele momento, né, que vem um monte de dúvida, ele parar e se perguntar, de todas essas dúvidas que eu estou tendo, né, elas são realmente reais? Eu estou me sentindo seguro neste momento? Outro ponto é a insegurança, né? Quando tá naquele processo da projeção, de estar vendo todos os riscos, todos os perigos, também parar, respirar e se questionar. Falar assim, tá, esses riscos são reais? O que realmente de
tudo isso que eu pensei é o que está acontecendo nesse momento, no presente. O 6, quando ele começa esse trabalho, né, corporal, ele começa a habitar o corpo e ele aprende a respirar. Ele tira aquela respiração que fica aqui em cima, né, aquela respiração mais ansiosa, e ele aprende a respirar do abdômen para cima. Então, isso é um ponto também que faz o 6 ganhar esse estado de presença. Uma outra coisa é o 6 se permitir aquilo que ele quer muito, mas que ele tem medo, ele não se arrisca. Então, que seja uma coisa pequena. Pense em algo que você quer muito na sua vida, mas que você não fez porque você acha que é arriscado. Faça essa coisa, arrisque-se. Comece com coisas pequenas e perceba que muitas vezes você está deixando de ganhar por projeções e mais projeções que são feitas por essa mente que está distorcida. E um ponto muito legal para o 6 autopreservação é ele ousar entrar em contato com essa agressividade. Como o 6, o autopreservação, ele tem medo, né, de entrar em contato com essa agressividade, com o confronto, com a raiva. Quando ele se permite a isso, ele começa a perceber que essa energia, ela pode ser usada de uma forma assertiva. E cada vez que ele usar essa energia e ele perceber que deu certo, ele vai ganhando mais autoconfiança, né? E nessa autoconfiança, ele percebe que ele é capaz, que ele não precisa do apoio de outra pessoa ali no externo. Então, ele retoma essa autoridade interna dele. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com um pouquinho, né, falando aí sobre o 6 autopreservação. Se você se reconheceu, depois deixa aqui nos comentários também pra gente. E até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração de vocês.